Olá! Estamos nós aqui de volta no canal Cristianismo e Judaísmo e Chado. Estamos gravando aqui nesse meu cenário aqui, improvisado. Muito obrigado por estar assistindo nosso canal. Muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos. Muito obrigado por dar o like, ainda que tímido, mas está dando. Muito obrigado você que vem de longe, que está de longe, né? Fora do estado do Ceará, em várias partes do Brasil, até fora do Brasil, né? Eu tive notícia de informações lá dos Estados Unidos assistindo nosso canal, Portugal assistindo nosso canal, até um país lá do Oriente, como é o nome? Vietnã assistindo nosso canal, Arábia Saudita assistindo nosso canal. Muito obrigado mesmo, viu? Mas vamos continuar a nossa mensagem, né? Meus amados, hoje nós vamos falar de um assunto que é necessário a gente falar, é necessário a gente encarar essa realidade. Não dá para esconder a verdade no fundo d'água, que é uma bolha que vai vir e vai vir forte, e quando vem com força mesmo, que o que tiver por cima ele derruba, né? Então nós temos que saber que verdade é essa, irmão Jorge, a respeito da criação do mundo, tá bem? Surge essa polêmica, se o mundo foi criado uma vez só. Será que o mundo foi criado uma vez só? Será que o mundo foi criado várias vezes? Se ele foi criado várias vezes, significa que ele teve um começo, meio e fim? E depois retornou de novo, começou, terminou. Que história é essa? Uma pergunta, né? Uma pergunta. E se ele foi criado várias vezes, se foi criado várias vezes, significa que nós também estivemos aqui várias vezes? Significa que também tudo que vemos acontecer no nosso dia a dia já aconteceu? Está repetindo? Eita do assunto, meu Deus do céu. A Bíblia fala alguma coisa sobre este assunto? Olhe, preste bem atenção. Eu já comentei uma vez aqui no estudo que havia um cego de nascença lá em João, Evangelho de João, que é o livro dos cristãos. Os judeus têm conceito sobre este assunto. Eles têm uma visão deste assunto dentro da Torá, dentro da Bíblia hebraica. Mas no livro dos cristãos, no Novo Testamento, nós temos ali um relato, já comentei isso também uma vez, de um cego de nascença, onde os discípulos de Jesus perguntam a Jesus: mestre, eu vou ver esse texto, peraí, vou ver o texto. Pronto, aqui é João 9, é o Novo Testamento, do versículo 2 em diante. E os de seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou entre os seus pais? Não, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha a pergunta que é feita aqui. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego, né? Isso aqui é uma pergunta muito importante que nós cristãos devemos olhar com seriedade. Está na Bíblia. A pergunta feita aqui, se esse rapaz, para nascer cego, ele pecou?
Ou foi seus pais que pecou e o castigo veio para ele, que é natural. O pai erra, seus filhos pagam preço, né? Vem um castigo nos filhos. Mas ele colocou aqui o filho na questão. Antes de nascer, ele pecou? Para ele pecar antes de nascer, ele deve ter nascido mais uma vez, deve ter vindo ao mundo, deve ter feito coisas, e talvez errou, e agora que ele veio de novo, nasce de novo, então ele nasce com esse defeito por causa do seu erro passado. Esta possibilidade, este pensamento, não era estranho naquele tempo do Senhor Jesus. Já se cogitava esse assunto, né? Já se cogitava não, já era comum esse assunto. Que uma pessoa erra, morre. Depois Deus dá uma nova chance de nascer de novo, parece que é essa a ideia. E quando nasce de novo, vem com um erro para pagar seu erro passado. Essa doutrina ela é encontrada nas religião espírita, né? Talvez até se baseie nessa palavra, que não está errado. E a resposta de Jesus foi muito boa. Vamos ver. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Como é que Jesus sabia? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui Jesus mostrou que das duas perguntas há uma terceira resposta. Poderia ser ele pecou, poderia ter sido o pai dele pecou, mas ele colocou mais uma opção. Não, nenhum deles pecou. Isso aconteceu para que manifestasse as obras de Deus, a cura que estava por vir sobre ele, né? Como de fato aconteceu. Então você é judeu, que conhece a narração da reencarnação, né? Assim como espíritas falam da reencarnação, vê que os livros espirituais do Novo Testamento também abordam esse assunto, né? Tá certo? Mas não é só isso não. Tem outros livros do Novo Testamento, dos Evangelhos, que são chamados apócrifos, também trazem assuntos polêmicos e dá a entender de uma vida ou vidas passadas, coisas mais ou menos assim. Mas não está aqui nesse livro, né? Porém, o livro de João é considerado um livro muito transbordante, acima do mundo físico. Ele vai para o mundo do espiritual, tá certo? Então eu citei aqui para mostrar para os irmãos, com respeito às perguntas iniciais que eu havia feito. Será que este mundo foi criado várias vezes? Será que viemos aqui várias vezes na Terra, né? Então está aqui uma justificativa para crer que sim. Que houve várias vezes assim. No caso, né? Não sei, dos espíritas, eles falam que a pessoa veio várias vezes e reencarnou nesse mundo, né? Nesse mesmo mundo várias vezes se apareceu. Isso é uma opção. No judaísmo também tem essa crença, talvez alegando que Enoque se manifestou por outra pessoa, chegou Elias, né? Uma reencarnaçãozinha aí de a pessoa volta várias vezes, né? A Moisés era alguém no passado, tem mais explicação aí, né? Tá certo? Bom, eu não vou dizer que tá certo, que tá errado, isso aí não é o meu ponto aqui. Qual é o ponto então?
Vamos para... Bom, agora é o seguinte, antes de responder qual é o ponto, eu quero lembrar uma coisa para os irmãos, certo? Eu expliquei aqui no começo que quando nós vivemos no Afar Min Hadamar, você lembra desse assunto? Pó da terra. Quando nós vivemos no pó da terra, nós estamos nesse nível do pó da terra, o corpo, muitas coisas para nós do lado espiritual fica assim desacreditado. Porque quem vive no Afar Min Hadamar, o pó da terra, só crê no que vê. Só crê naquilo que se pratica, que se toca, que se pega, né? que é material. Esse é o mundo do Min Hadamar, Afar Min Hadamar, pó da terra. Mas, quando você nasce de novo, né? Que é a linguagem dos cristãos, ou melhor, quando nós conseguimos discernir a diferença entre o Nefesh e o Afar Min Hadamar, pó da terra, Nefesh, alma, Afar Min Hadamar, a gente começa a discernir esses níveis de espírito, que Afar Min Hadamar é espírito. Não, Afar Min Hadamar, ele é espírito materializado, transformado em matéria, né? Corpo. Agora nós temos o Nefesh, que é espírito, mas ele é também chamado de alma. Um servo de Deus, que Deus nos deu, que dá vida ao corpo. E liga-nos a um outro espírito chamado Adão, Et Ha-Adam. Isso eu também expliquei. Tá bem? E acima de Et Ha-Adam, ainda no corpo, está Elohim, Deus. Eu expliquei também para os irmãos. E acima de Elohim está Adonai, o Pai, né? Tudo isso está dentro do corpo, né? Existem níveis, né? Dentro do corpo. Mais para o espírito do que para a carne. Na carne também tem níveis. Vamos lá. Eu fiz aqui um desenho, uma arte, para ajudar os irmãos a compreender. Por exemplo, dá para ver? Nós temos uma bola grande aqui, uma esfera, mais ou menos, uma esfera assim meio oval, né? Aqui nós temos uma maior esfera, né? E vamos chamar de o corpo, tá? É que a gente chama de maior. Após essa esfera, nós temos a segunda esfera, que vamos chamar de alma, também chamado de Nefesh. Não, alma, aqui está em português, viu? Corpo, alma. Alma é espírito, mas não é o nós. Ele é dado a nós. E acima da alma está Adão. Adão. Em português aqui, viu? E Adão também é espírito e esse somos nós, né? Então você vê que para chegar em Adão tem que passar pela alma. Tá certo? Agora, a alma, ela dá vida ao corpo, mas tem algo no corpo que é muito íntimo da alma. O que é? Eu vou fazer uma esferinha aqui e dizer. Ela está dentro do corpo. O que é? Pronto. Essa esferinha aqui, tá vendo? Ela se comunica bem com a alma. O que é? É o coração. Pronto, você já sabe disso. Já expliquei isso, coração. Mas nós somos, na verdade, este aqui, Adão. Adão. Mas o nosso Adão muitas vezes está apagado. Muito mais ele está apagado e ele não está vivendo o nível dele. Ele, maioria das vezes, ele vive mais lá embaixo.
no coração e no corpo, né? Então isso aqui é o baixo, e aqui vai subindo, vai subindo, vai subindo. O último é Adonai. Então tem Elohim, que é Deus, Deus, também é Espírito, e o último é o Pai, Adonai, certo? Ok, vamos, isso aí já expliquei. O que eu quero dizer para os irmãos é que só podemos entender mais a Bíblia Sagrada se nós estivermos nesse nível aqui, vivendo este nível aqui, Adão. Se nós estivermos aqui nessa altura, nós estamos mais visivelmente perto de Elohim e de Adonai. Estamos mais distante do poder do corpo e do coração. Esses estão lá embaixo. E é esse o objetivo de Deus, que você viva no nível que você é, de quem nós somos, Adão. Porque Adão já começa a compreender muitas coisas. Primeiro, Adão não morre. Adão não morre. E morre. Como a alma também não morre e morre. O corpo morre, mas a alma não, nem o espírito, né, que é Adão, morre. Então, para eles, a vida é eterna. É eterna. Então, tudo é possível para o lado do espírito. Acreditar que Afar pode desfazer. De repente, Deus viu aqui no caso de João, Evangelho de João, quem pecou foi ele ou seus pais para nascer cego? Se ele pecou, ele nasceu, já tinha nascido uma vez, agora nasceu de novo. É reencarnação? Não. Isso não é reencarnação. Nascer de novo não é reencarnação, a palavra até feia. De fato, a alma e o espírito voltam a possuir um corpo, mas não é reencarnação. Acho que esse conceito é muito abstrato. Está sendo gerado novamente. Eu acredito assim. Na formação de um novo corpo, aquele espírito, aquela alma está sendo colada àquele novo corpo. Ele está reencarnando? Talvez parece que sim, mas está havendo uma nova geração ali. Está gerando-se um novo corpo para ele habitar, para ele ser dono, né? Pelas palavras de Jesus, para ele pagar pelo que fez, né? Mas no caso do cego lá não foi assim. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então, a reencarnação, ela esbarra aqui. Eu acho que ele está sendo recriado. Está sendo recriado. Acho que é melhor a palavra, tá certo? Do que encarnar. Não, encarnar, por exemplo, a gente conhece assim, tem um corpo ali, aí de repente você vai lá, o espírito, a alma entra naquele corpo, encarnou. Né? Mas também os anjos do Senhor que vieram à terra, criaram corpos. Aí você pode dizer, eles encarnaram. Não, mas eles criaram um corpo para eles usar. E depois esse corpo desaparece. Vários relatos da Bíblia mostram que os anjos do céu, quando chegaram aqui na terra, construíram novos corpos e habitaram nesses corpos. Viraram carne. Tá certo? Mas a Bíblia também tem no livro de João essa expressão assim: e se fez carne. Se fez carne. Não encarnou, se fez carne. Tá certo? Eu não sei se eu compliquei, mas é bom que se veja essa diferença, para nós não ficarmos ligados aqui à teoria do espiritismo, respeitando o espiritismo. Respeitando você espírita que está vendo essa palavra, tá certo? Porque o meu conceito aqui, aquilo que eu abordo aqui não é uma experiência paranormal com espíritos e almas encarnadas, mas é uma experiência da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, é o que ela nos ensina
Esta é a verdade, tá certo? Mas as experiências que os espíritas têm, tem também explicações na Bíblia, a gente vai ver isso, certo? Então já faz 20 minutos que nós estamos nesse tema aqui e nós temos mais coisas para falar. Ó, eu também fiz um outro gráfico aqui, certo? Que o maior é o corpo e o menorzinho é Adonai. Essa questão de ser o menorzinho é só para você entender. Na física, existe a ideia de que a distância diminui o objeto. Um avião perto de mim, ele é maior que essa casa. Mas se ele estiver a 200 metros distante, você vai ver ele é pequeno, né? Existe assim uma geometria que desenha aquele objeto bem pequeno, porque está longe, distante. Aplicando-se a essa imagem aqui, o fato de Adonai estar pequeno é porque é distante. Dentro do nosso corpo ainda está distante. Por exemplo, a sua célula é pequena e às vezes está distante, muitos quilômetros dentro do seu corpo, fazendo assim uma relatividade, tá certo? Quando na verdade, aí eu vou mostrar essa arte aqui, Adonai é maior, Elohim é menor um pouco, aqui é Adão, é bem menor ainda, a alma é pequena, que sai da boca de Elohim, e o corpo, nós temos aqui o coração, que é uma bolinha pequena, é onde a alma se comunica com o coração. Então eu inverti aqui a imagem, né? Para você ver que existe essas inversões. Muito bem, meu irmão. Eita, meu Deus, tem mais coisas para falar. Pera aí, só... Muito bem, agora nós vamos para a palavra de Deus, um texto que vai esclarecer tudo. Toda a verdade, tá certo? Pegue a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, vamos começar por ela. No capítulo de Gênesis, capítulo 2, o versículo 5. Vamos ler uma tradução em português. Diz assim, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Aqui está em português. Existem algumas coisas aqui que são colocadas para ajudar o leitor a compreender, mas que o texto original não tem aquilo ali. Às vezes são necessários de um idioma para o outro colocar essas palavras, mas eu trouxe aqui o mesmo texto, tá certo? Olha aqui, ó, tá certo? E está aqui o texto de Gênesis 2:4. Diz assim, ó: Ellen Toldot Hashamai Verharetz. Aí essa palavra aqui que está em cima era para estar aqui, né? Eu acabei engolindo ela. Eu coloquei ela aqui em cima. Berriberan Bayon Asot Adonai Elohim Eretz Veshamai. Olha só a explicação que está aqui, né? Quer dizer, as palavras que estão aqui. Para você começar a entender isso aqui, nós temos que existir ou viver nesse local aqui, ó. Nós temos que estar aqui.
Adão. Tá? Porque o seu coração vai compreender, vai entender. Sua alma vai ser beneficiada, porque Adonai vai ajudar a gente a entender. Tá certo? E você estando nesse nível de Adão dentro de você, ficará fácil compreender estas palavras, porque estas palavras, essas letras, elas são a linguagem do mundo do espírito. É a linguagem espiritual. Espírito compreende uma linguagem de espírito. Tá certo? Então é um nível mais elevado para você compreender isso aqui. Presta atenção. O capítulo 2, o versículo 4, já é a finalização de toda a criação de Deus. Quando começou, quando Deus fez os céus, a terra, o mar, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o sétimo dia, que a meu ver deveria estar no capítulo 1 e não no capítulo 2, ele começa o sétimo dia no capítulo 2, né? Deveria participar dos 6 dias da criação e o sétimo descanso. Aí vem logo o seguinte a conclusão de tudo que Deus fez, né? Que é o resumo de tudo. O resumo de tudo é isso aqui. Elen Toldot Hashamai Beharet Berri Berean Beyom Asodonat Elohim Et Veshamai. Então quer dizer o seguinte. Vamos lá. Elen. E estes. Cadê o texto? Em hebraico. Diz assim. Agora eu vou pegar a Torá aqui. Estas são as origens, tá? Então diz assim, estas gerações dos céus e da terra, quando foram criados. Berriberiano. Então, estas está no plural. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados. Esse texto, ele dá a entender que os céus e a terra foram gerados muitas vezes, e não apenas uma vez. Porque se fosse gerado apenas uma vez, não viria no plural, mas viria no singular. Estas são as gerações. Está no plural. Estas são as origens. Usou-se aqui na Torá a palavra origem, né? Toldot, gerações. Mas lá o texto ele faz estas são as gerações. A palavra Toldot tem também esse significado que é original, né? Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados. Então, os céus e a terra foram criados muitas vezes. É isso que significa o texto. Então, o capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, o versículo 3, é o início e o fim de tudo. É o início e o fim de tudo. Ou seja, o mundo, ou melhor, é o programa do que Deus faria, do que Deus vai fazer ou do que Deus fez. É um resumo de tudo que Ele fez. Cada dia, e depois como Ele termina. Quando é que Ele termina o mundo? Isso aqui já é novidade para o cristão que eu estou lendo, né? Que eu estou falando aqui. No capítulo 1, quando Deus diz assim, e eis que viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, quando é a conclusão de toda, assim, na visão de Deus, que tudo que Ele fez é muito bom. Aí começa o descanso. No capítulo 2, o versículo diz, e acabaram de criar,
A Torá colocou uma palavra a mais para se compreender. E acabaram, aqui na Torá está, de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. Né? Bom, aí vem a pergunta. Irmão Jorge, preste atenção. Você está dizendo que o mundo foi criado várias vezes. Várias vezes ele começou, várias vezes ele terminou. É isso que você quer dizer? Sim. É exatamente. E o que sustenta essa ideia? É justamente esse final do capítulo 1 com o início do capítulo 2. Quando diz lá, Deus fala assim, no versículo 31 do capítulo 1. Pegue sua Bíblia aí. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. Presta atenção nessa palavra, muito bom. Quando Deus ficou satisfeito do que fez, ele ficou pleno, olha, deu tudo certo. É muito bom, estou satisfeito. Né? Aí no capítulo 2, logo que vai começar, sim, aí ele encerra o 6º dia. Aí o capítulo 2, que é uma outra fase, diz assim, e acabaram. Eu não vou usar a palavra que eles colocaram aqui, adicionada. Vamos para o texto original. E acabaram os céus e a terra, e todo o seu exército. Essa palavra, e acabaram, ou foi terminado, e terminou, acabou, ele tem aqui o significado, né? Em hebraico eu vou dar para os irmãos. Vairhulu. Essa palavra Vairhulu significa acabou, desapareceu. O que? Os céus e a terra e todo o seu exército. Então, eu estou falando para os irmãos baseado na palavra hebraica. A Bíblia é hebraica. Essa palavra Vairhulu, ela aparece também num outro texto de Gênesis, quando a mulher de Abraão, ela sai com seu filho com um odre de água, um jarro com água, uma coisa que carregava água, e a água estava cheia. E de repente acabou a água. E a palavra ali é Vairhulu, acabou a água. Vairhulu, acabou a água. O sentido de Vairhulu é acabou, desapareceu, não existe mais. É isso que quer dizer. Então, quando o Gênesis 2, versículo 1, diz, Vairhulu, e acabaram os céus e a terra, e todo o seu exército, significa que Deus desfez os céus e a terra. Porque tudo é átomo. Tudo é uma luzinha que corre em cima de um núcleo. Aí chegou um dia que Deus disse, Vairhulu. Aí a luz parou e apagou. Aí tudo desaparece. Meu Deus do céu. Tudo se desfaz. Vairhulu. Acabou. Aí daí você vai ver que tem sentido. Deus cria este mundo físico, mas ele é do mundo do espírito, um mundo invisível. Ele cria esse mundo para fazer coisas que ele quer fazer, para exercitar suas qualidades. E quando ele aperfeiçoa tudo e completa tudo, para que continuar existindo este mundo? Aí Vairhulu, desaparece. Desaparece céus, terra, mar e tudo que nele há. Desaparece. Certo? É difícil de acreditar nisso aí, né? Mas assim, para o Afar Min Hadamah, pó da terra,
Ele não quer acreditar nisso, porque ele quer continuar existindo. Né? Que é a paz do corpo. O corpo quer viver para sempre. Não quer desaparecer. Mas o que que ele é? Um servo. Quem existe nele que é de importante? É Adão. E Adão não é desse mundo. Ele apenas recebeu um presente para habitar nesse mundo. Um corpo. Adão é um alienígena. Na verdade, nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo mesmo. Depois temos que subir. Viemos, descemos para fazer coisas, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E depois temos que voar. Temos que voltar para nossa casa. Aí eu cito aqui João 14. João 14 da Bíblia cristã. Onde Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Nossa verdadeira casa é dentro do Pai. Lá tem moradas demais. Mas ele criou esse mundo e nos mandou para cá. E nós estamos aqui. Estamos fazendo a vontade de Deus, tá certo? Então, pois bem. Para resumo de conversa é exatamente isso. O mundo é criado. Vai a fazer a sua conclusão dele, né? Os objetivos que Deus criou este mundo, para que ele criou, qual a finalidade que criou. Quando essas coisas são alcançadas, aí pronto. Não existe mais razão para este mundo existir. E tudo desaparece. Né? Como eu falei, o que é a matéria? A matéria é um núcleo com uma luzinha que chama de elétron, girando. Um dia Deus disse: olha, já chega de girar. Aí ele vai parando, aí ele vai desmembrando e ele apaga a luz. Aí some, acaba tudo. E tudo volta a ser como era antes. Espírito, né? Ou como tudo desaparece, tudo vira nada, né? É coisa complicada. Eu espero que tenha ajudado você a entender isso aqui, tá bom? Se tiver alguma pergunta, faça. Eu estou me baseando no que está aqui na Bíblia hebraica, né? Tá aqui, ó. Mostrar para você, né? Bem aqui Gênesis 2, na Torá. E você vai ver aqui em hebraico, né? Igual eu não entendo nada. Verdade. Você não entende nada. Mas eu li, aprendi, estou lhe explicando. Mas deve ter outros judeus que também já leu a Bíblia Torá, deve ter visto, tem algum comentário para dar. Por dê seu comentário, enriqueça esse debate, esse estudo tão profundo, né? Oh, meu Deus do céu, acabou? Tinha algo para falar também, no meu estudo que eu fiz. Essa expressão, e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Veja essa palavra, muito bom em hebraico. Eu não tenho aqui escrito, mas vou ler aqui para você. Meod, né? Verhinen tov meod. Meod. Essa palavra meod, ela é, vamos dizer assim, é a mesma palavra que a gente escreve Adão. Viu? Meod. Muito. E usa a expressão tov, que é bom, né? Vamos ver se eu escrevo aqui meod, né? É a mesma palavra que você tem para Adão. E eu já expliquei aqui no meu canal como é o sentido da palavra Adão, porque que significa. Irmão, já está falando sobre o sábado? Não. Tá aqui, ó. Vou passar aqui para você ver, né? Não quero demorar. Olha, essa palavra aqui, Adão. Aí, meod é o inverso. Meod. M-D-A. O que significa?
que quando tudo chegar num ponto mais perfeito, vai ocorrer uma inversão. E a inversão é: tudo vai desaparecer, tudo vai voltar para o começo. Ou melhor, para o antes do começo, quando tu não existia nada. E pode Deus fazer isso? Pode, porque Ele é dono de tudo e tudo existe com a sua energia viva. Aí, quando tudo desaparece, Deus vai descansar. Ai, 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 ai. Olha o sentido do descanso, do Shabat. Deus vai descansar, é Shabat. Suas energias vão parar de funcionar neste mundo. Este mundo desaparece e ele vai entrar num repouso. Mas que lindo! Por isso ele pediu que nós guardássemos o Shabat. Ele disse para Adão, para lembrar o dia de Shabat, que é o dia que Adão retorna para casa, né? Ou seja, é o dia que nós vamos voltar para o nosso verdadeiro lar, para dentro do Pai, tá certo? É o Shabat. Então, quem celebra o Shabat está celebrando o seu retorno à sua casa, né? O dia em que voltará para sua casa. É interessante isso, né? É interessante. Então, vamos para resumir. O versículo 4, capítulo 2, diz: estas são as origens dos céus. Estas são as origens dos céus e da terra. Aí fala a palavra Toldot, que significa estas são as gerações, né, dos céus e da terra. Então ali o texto indica que por diversas vezes Deus vai gerar este mundo, diversas vezes Ele vai criar, diversas vezes Ele vai acabar. Isso não é maldade de Deus. Deus tem alguma razão para isso, Deus tem algum objetivo para isso. Isso também significa, irmãos, que o que você está vivendo hoje, você já viveu, possivelmente viveu, nos mundos que o Deus criou. Nas várias vezes que Deus criou este mundo, você também viveu, está repetindo. E por quê, irmão? Para talvez consertar, para talvez melhorar, para talvez algo que você falhou na vez passada, você tenha a chance de melhorar, de consertar, né? Então essa é uma suposição que me leva a crer. Por que razão Deus está sempre fazendo o mundo de novo? Mas no final tudo vai dar certo. Nós vamos alcançar os objetivos de Deus, o qual Ele tem para mim e para você. A missão que Ele nos escolheu. Ou possa ser que cada vez que Ele gera este mundo, Ele te dê novas missões, Ele te dê novos objetivos, ou te faz de uma forma até diferente, não sei, né? Isso é um debate para outro tipo de conversa. Mas esse é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, que dá evidência, sim, que este mundo, várias vezes ele foi feito. E várias vezes nós já tivemos aqui, tá certo? Baseado na Bíblia, na Torá. Então, quem diz que Cristo é o fim da lei, está dizendo que Cristo é o fim da Torá. E quem diz que Cristo é o fim da Torá, está dizendo que essa informação aqui não é verdade. É sem valor, isso é coisa do diabo. Pois todas as palavras escritas na Bíblia são importantes. São segredos, mistérios profundos. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe. E o próximo vídeo que eu vou falar é sobre a continuação da escola bíblica, tá? Ó, sim, só para encerrar. Dê seu like, ou para cima ou para baixo, dê seu comentário. Entre no debate. Hoje é 28 de dezembro de 2024. E eu vou gravar ainda a continuação do capítulo 9 da escola bíblica, né? Até o próximo vídeo.